Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, União Espírita de Tabatinga. Nesta noite, nesta tarde, quase noite, de muita alegria, de muitas bênçãos, as quais estamos reunidos para aprendermos mais sobre Jesus e o seu Evangelho. Então, que neste momento nós possamos fechar os olhos para fazermos juntos a prece de abertura. Senhor, Deus, Pai de amor, bondade, justiça, estamos aqui, Senhor, reunidos para aprendermos, para renovar os nossos espíritos na compreensão das suas leis e do Evangelho de amor. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que temos, que nos proporciona a cada dia, a cada noite, a cada segundo. Muitas vezes, Senhor, não percebemos e não compreendemos os seus desígnios, mas sabemos que Tu queres o melhor para todos nós. Senhor Jesus, nosso irmão, mestre, amigo, desejamos a Ti, Senhor, que esteja conosco, pois sabemos que a Sua luz abrange toda esta terra, este planeta, e a todos nós, os seus tutelados. E pedimos, Senhor, que nos fortaleça nas dificuldades as quais enfrentaremos, pois sabemos dos desafios desta reencarnação. A espiritualidade amiga, benfeitora desta casa, que nos guia e nos orienta, nossa eterna gratidão. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos, não é? Esta casa. Neste domingo, onde o último domingo antes do Natal, nós estamos aí às vésperas, né, do Natal. E então, quando imaginei o tema da noite de hoje, imaginei um tema ligado ao Natal, a essa celebração que nos une, essa celebração que, independente da religião, independente dos preceitos e das crenças que nós temos, esta data, ela aquece os nossos corações, não é? E aí, nada melhor, então, quando pensamos no Natal, o grande, né, o aniversariante é Jesus. E aí pensamos, o que daremos de presente a Ele, não é? O que podemos dar a Jesus? O que temos a oferecer a Jesus nesta noite tão especial, nesta data tão maravilhosa e tão esplendorosa para nós cristãos? Aí, então, me veio lá o evangelista Mateus, no capítulo 2, versículos de 1 a 2, dizendo: Jesus nasceu em Belém da Judéia, na época do rei Herodes. Alguns magos vieram do Oriente para Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus que nasceu? Vimos a sua estrela subir e viemos adorá-lo. Então vejam, com base neste capítulo, nesses 2 versículos, os únicos que narram
sobre os chamados reis magos. Foi feito várias e várias histórias, poemas, poesias, não é? Toda uma religião, toda uma crença cristã acerca desses reis magos veio através dos séculos se construindo. E nós então chamamos esses magos que Mateus não cita os nomes, não fala exatamente quanto eram, mas nós os demos nomes e os chamamos de Gaspar, Baltazar e Belchior. Magos que na verdade eram sábios, astrólogos, que passando por Jerusalém avistaram uma estrela brilhante, que segundo as suas tradições e os seus estudos, viriam a apontar o nascimento de um grande rei, uma grande mudança em toda a esfera do orbe terrestre. E então, esses magos, seguindo, que foram chamados de magos por nós, por sucessão dos séculos, as histórias que foram se sucedendo, eles chegaram até Herodes, o rei da época, e disseram: Herodes, onde está o rei dos judeus? A estrela brilhante nasceu nos céus. Onde está o rei, o grandioso rei dos judeus? E então Herodes, com medo de que aquele rei fosse tirar-lhe o reinado, porque todos achavam que o Messias imporia grandes guerras civis, não é? Ele tratou aqueles sábios com atenção, com respeito, com educação, e propôs-lhes que ele não sabia onde esse mestre, onde esse rei nasceria, mas que ao encontrá-lo, eles retornassem até ele, porque afinal de contas, se era um rei desta proporção que esses magos estavam falando, ele também gostaria de prestar as suas homenagens. Claro que, na verdade, o rei Herodes, ele não tinha essa intenção. Não queria ele reverenciar nenhum rei. Não queria ele reverenciar qualquer pessoa que pudesse atacar o seu reinado, que pudesse ameaçá-lo, tomar seu poder. E então, tempos depois, o rei Herodes mandou, através de um decreto, que todas, ao ver que aqueles magos, que aqueles sábios não retornaram para lhe dizer aonde estavam aquela criança bendita, decretou então que todas as crianças nascidas, todas as crianças filhas de hebreus, nascidos naquela época até os 2 anos, fossem mortos, para garantir que dentre essas crianças o Messias, o verdadeiro rei, também viesse a morrer. Vejam, mas os reis magos seguiram o seu caminho e acharam então, através da estrela que brilhava, chegaram até Jesus e Maria. Acharam, conheceram o Mestre, conheceram Jesus e contam-lhe as histórias que lhe deram perfumarias de grande valor para aquela época. Lhe deram ouro, incenso, mirra. Mas, ainda que, à mercê desses reis magos, dessas histórias que foram se acumulando e foram sendo contadas de tempos em tempos, surgiu-se tantas outras. E uma delas,
que hoje eu gostaria de compartilhar com vocês é a do quarto rei mago, chamado Artaban. Esta lenda, ela é uma lenda pérsia e embora ela não esteja contada em nenhum evangelho, tal qual a história dos 3 reis magos, independente da sua veracidade, do seu acontecimento ou não, serve de um verdadeiro, traz consigo um ensinamento cristão que nós hoje devemos pensar, conhecer e, acima de tudo, colocar em prática. Então, enquanto ele troca, não é? Diz essa história, ela é contada de várias maneiras, por vários escritores. E ouvindo entre tantos, decidi contar-lhes a de Divaldo Franco. Lógico que não tenho a mesma destreza, não é? Então, vou ficar devendo, mas a moral da história é o que vai contar. Então, conta-nos Divaldo Franco que lá na velha Pérsia, um jovem astrólogo que morava na cidade de Magi, contemplava o céu, aguardando o sinal de um rei singular que iria surgir à terra e dividiria os tempos. Ele era filho de um rei, portanto ele era um príncipe e trazia consigo um coração puro, era manso, era pacífico e apesar de todos os seus bens e do cargo que possuía, era uma pessoa humilde, uma pessoa dedicada ao conhecimento das verdades do Espírito, certo? E um dia, esse príncipe e astrólogo, chamado Artaban, verificou que no céu começou a fitar uma estrela muito brilhante, a mais brilhante que ele já havia visto. E então, ele rapidamente, no seu conhecimento, ligou que aquela estrela era o sinal que ele esperava. Chegou-se então a seu pai, o rei, e ao sacerdote da época, e disse-lhes: vejam, encontrei uma estrela nova, radiante, e ela está apontando o nascimento do rei, o nascimento do grande rei dos judeus. Devemos ir prestar-lhes homenagem. É a mudança dos tempos, aquilo que está nas Escrituras, que está proclamado em todos os nossos conhecimentos, em todas as nossas pesquisas. Mas o pai tentou dissuadi-lo. Veja, meu filho, o verdadeiro rei, o grande rei que você fala, poderá ser você. Com o seu coração puro, a sua sinceridade, a sua bondade, você será o grande rei. Não pense nessas lendas, nesses dizeres, porque você está enganado. Mas Artaban, convicto em seu conhecimento e de olho naquela estrela que fazia-lhe brilhar o coração, vendeu todos os seus bens e comprou 3 gemas estrelares. 3 pedras preciosas enormes. Ele comprou um diamante, um rubi e uma pérola. Essas pedras ele iria dar ao rei,
assim que o encontrasse, como uma forma de prestar-lhe reverência. Chegou, chamou outros estudiosos e disse-lhes o que estava acontecendo, disse-lhes da estrela, disse-lhe dos brilhos do que aonde apontavam e chamou-os para que o acompanhassem também. Mas esses estudiosos, preocupados com os haveres materiais e sob a desculpa da prudência, acabaram por abandonando e não o seguiram. O rei, vendo que seu filho iria realmente embrenhar-se nesta viagem e acabaria indo sozinho, chamou um de seus escravos, orantes, e disse-lhe que ele deveria acompanhar o seu filho para garantir-lhe a sua segurança e posteriormente o seu retorno à pátria de origem. Disse-lhe o rei ao escravo que ao cumprir esse serviço, que garantindo que o príncipe Artaban retornasse, ao chegar ele seria libertado. Então Artaban, junto com o escravo Orantes, pegou o caminho para Jerusalém. E como era muito longe, eles tinham que caminhar, eles tinham que cavalgar durante dias e noites consecutivas, para que eles conseguissem chegar a Jerusalém dentro da época correta. Artaban dizia que ele havia combinado com outros 3 amigos para se encontrarem ali, em Jerusalém. Esses 3 amigos, nossos conhecidos, Baltazar, Gaspar e Belchior. Então ele foi, cavalgou rapidamente, mas, por mais que tenha cavalgado, por mais que tenha se privado das noites de sono, não chegou a tempo de acompanhar os 3 reis magos, os seus companheiros. Artaban, mesmo assim, não se deteve. Ainda que tenha perdido a companhia de seus companheiros, continuava avistando aquela estrela brilhante no horizonte e resolveu continuar a peregrinação até aquela estrela. E assim foi que ele, junto de seu servo, após mais de 1 mês andando pelos desertos, chegou a Belém. Lá, ele viu uma cidade que estava um tanto quanto abandonada. O medo, o temor parecia que rondavam as ruas, tudo quieto, como se ali ninguém morasse. Ele bateu então em uma das portas e saiu de lá uma senhora, uma mulher. A mulher, ela abriu a porta um tanto quanto ressabiada e surpresa. Estranhou a presença daqueles viajores que logo percebeu que eram de terras distantes. E então, Artaban prontamente indagou-a: Senhora, por certo sabe do nascimento do rei dos judeus? Sabe aonde eu posso encontrá-lo? A senhora, a jovem, estranhou a pergunta. Não sabia do que Artaban estava lhe perguntando. Mas
Artaban, teimoso, convicto, resolveu perguntar-lhe se por acaso ela não havia visto, de passagem por Belém, um casal simples, modesto, com uma criança recém-nascida, que nasceu ali, recém-nascida, e que por acaso teria deixado a cidade há pouco tempo, ou ainda estivesse por lá. Ela então recordou-se de um casal humilde, que muito pouco falou, um casal que passou por ali, realmente teve o seu filho, e então, em razão do decreto de Herodes, resolveu partir para o Egito. Artaban então encontrou um novo destino. É para lá que eu irei, o Egito. Mas, neste instante, ele olhou e começou um burburinho na cidade. Legionários invadiram a vila e começaram a bater de porta em porta, procurando crianças que estavam ali, dentre a idade de 0 a 2 anos. Com a espada em punho, eles iam matando todas as crianças que eles encontravam. Era uma verdadeira carnificina. Artaban, neste momento, verificou que a jovem ficou desesperada e ele olhou e ela tinha então uma criança na casa. E ela correu para se esconder com a criança. Mas a criança fazia barulho, era pequenininha, era um bebê, fazia barulho. E então aqueles legionários estavam chegando e quando chegaram à porta da casa, ele não teve dúvidas. Arrancou da sua sacola o rubi. Olhou o capitão, saudou-o, parabenizou-o pelo cumprimento das ordens do rei e ofereceu-lhe a pedra como paga pelos seus bons serviços. O capitão olhou aquela pedra brilhante, aquele vermelho, não é? E então, entendendo do que se tratava, olhou aos seus soldados e lhes disse: vamos embora, nesta casa não há nenhuma criança. E então se retiraram. Artaban acabava então de perder a sua primeira pedra em troca da vida daquela criança. Mais à frente, como ele deveria sair de Belém e chegar até o Egito, ele precisava de peles, precisava de alimentos, roupas, precisava de camelos. E então viu a necessidade de vender a sua segunda pedra preciosa, o diamante. Vendida a pedra, pegou os seus pertences, que angariou, e saiu então deserto afora. Saiu pelo deserto, foi caminhando por Alexandria, foi descendo o Nilo até chegar ao faraó. Chegou então ao Egito, chegou ao faraó e perguntou-lhe: você viu o rei dos judeus? O grande rei que a estrela está nos mostrando? O faraó olhou também com estranheza, porque afinal os egípcios não acreditavam em um Deus único, não tinham a mesma crença que os judeus, que os hebreus. E o grande Deus deles era o sol. Então ele não sabia do que Artaban estava falando. Mas
o escravo, que durante todo este tempo tentava dissuadir Artaban para que ele retornasse ao seu reino e passasse a cumprir os seus deveres como príncipe, garantindo-lhe a liberdade prometida, teve uma ideia. Viu um casal com uma criança pelas ruas. Chegou até este casal, combinou com este casal para que eles se passassem por aquele a quem Artaban estava procurando. E então apresentou-lhes ao seu patrão. Olha, patrão, encontrei-os, está aqui, José, Maria e a criança. Nossa, que felicidade! Artaban sentia o seu coração sair pela boca. Pegou aquela criança nos braços, ergueu-a, olhou-a com amor. Não acreditava que estava vendo o rei. Mas começou a conversar com o casal. Começou a perguntar-lhes sobre os outros reis, os seus colegas que haviam passado por ali, o que haviam lhe oferecido, o que teriam feito com o que ganharam. E então percebeu que estava sendo enganado. Pediu desculpas imediatamente ao casal pelo que tinha feito o seu escravo e, chamando a atenção do escravo, lhe disse que isto nunca mais volte a acontecer. Prosseguirei com o meu intento. Nada vai me afastar. E então Artaban continuou. Até que ele chegou junto a um rabino que estava ali por aquelas terras. E começou-lhe então a perguntar sobre o rei, sobre o que as escrituras diziam, aonde ele deveria procurá-lo, porque afinal ele já tinha caminhado léguas e léguas e não tinha achado nada. O rabino explicou-lhe que o rei dos judeus estaria em Israel e que ele deveria procurá-lo entre os necessitados, entre aqueles que eram considerados pecadores, que o rei dos judeus não estaria em palácios, que lá ele não os encontraria. Então Artaban prontamente: vou voltar para Jerusalém. Se é lá que o Messias está, se é lá que o rei que procura está, é para lá que eu vou. Orantes não acreditava no que ele estava vendo. Não era possível que o seu patrão, aquele príncipe, iria voltar todo aquele caminho, que eles já não tinham quase nem mantimentos, nem tinham mais muitos víveres, e ele fazia questão de voltar. Começou a pensar que a liberdade dele estava ficando cada vez mais longínqua. Ora, que homem teimoso! Mas não havia o que fizesse. Artaban voltou a Jerusalém. E chegando-se perto de Jerusalém, foi assaltado por ladrões, que no primeiro momento arrancaram-lhe a bolsinha em que ele trazia a pérola, a única pedra preciosa que havia sobrado e que ele deveria dar ao Messias. Ele ficou desesperado, saiu correndo atrás dos ladrões, desceram de seus camelos, o escravo, Artaban, correram e vamos pegar essa pérola de volta. Mas, correndo, quando viram, foram cercados por uma multidão.
ou que passaram a defender os ladrões. Essa multidão era quando ele olhou, era uma multidão de leprosos. E chamaram então a sua chefe, a sua rainha, Edite. Edite chegou, olhou-os, percebeu que eles vinham lá da Pérsia, de terras longínquas, e que de repente poderiam lhes ajudar. Orantes, o escravo, ficou temeroso, não queria chegar perto de ninguém. Mas Artaban, com o seu coração puro e a sua humildade, começou a olhar aquelas pessoas e ver as suas necessidades. Sentiu-se tocado. Passou então a conversar com a Edite. E ela, em troca de devolver-lhe os seus pertences, logicamente a sua pérola, disse-lhe que ele deveria, através do seu conhecimento, curar-lhe o seu filho, que era cego. Ele foi até a criança, olhou, ela também era leprosa, tinha feridas e por isso estava cego. Mandou que o escravo trouxesse as suas ervas, seus apetrechos ali, e ele então fez um novo curativo. Mas enquanto ele fazia o curativo nessa criança, ele viu que aquelas pessoas, não só aquela criança, mas aquelas pessoas estavam ali apodrecendo. Não tinham comida, não tinham nada, aquelas feridas purulentas ao relento, não sabiam cuidar, não tinham um mínimo de limpeza. E ele percebeu então que ele poderia ajudá-los. E então, os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, os meses viraram anos, e Artaban ficou ali, ajudando aquelas pessoas. Percebeu ele que eles não tinham comida, por isso mendigavam e roubavam. Chegou até a Edite e perguntou-lhe para que fazer aquilo? Por que é que eles não plantavam? Por que é que eles não fabricavam a sua própria comida? E ela então lhes disse que eles não tinham conhecimento, eles não tinham irrigação, eles não sabiam a época certa de plantar, a forma correta de plantar. E então, Artaban, conhecedor das culturas, passou a ajudar aquele povo. E conseguiu plantar naquela terra, conseguiu levar a água através da canalização até aquelas terras, garantindo que a lavoura fosse frutífera. Eles pararam de roubar, eles passaram a se alimentar melhor, eles passaram a ter dignidade. As feridas foram pouco a pouco se curando, garantindo-lhes uma melhor qualidade de vida. Mas o povo da cidade começou a ficar meio desconfiado. O povo de Jerusalém falou: poxa, mas pera lá, agora está pegando a nossa água, está levando a nossa água para onde? E então, certo dia, quando eles estavam ali comemorando a colheita, foram surpreendidos por um ataque organizado pela multidão, que não queria mais que eles tivessem tudo aquilo, não é? E tiveram toda a sua lavoura queimada. Artaban, no desespero e já com uma certa idade, acabou sentindo dores no peito e desmaiou. Ao acordar novamente, tudo estava estragado, tudo havia sido destruído. Mas Edite olhou e disse: Artaban, vamos reconstruir tudo, eu lhe garanto.
você nos ensinou, nós faremos novamente. E assim, reiniciaram toda a construção. Mas certo é que Artaban viu que os companheiros durante esse período começaram a passar necessidades, começaram a passar fome. E de posse de sua pérola, porque Edith havia cumprido com a sua palavra e diante do amigo que ali estava e que lhe ajudou a todos, havia devolvido a pérola. Ele olhou e, para garantir que aqueles seus companheiros tivessem o que comer, entregou a pérola a Edith e lhe disse: compre pão e grãos para que todos possam comer. Edith guardou a pérola, não comprou o pão, não comprou, guardou a pérola consigo. E os anos foram se passando, as necessidades foram sendo supridas, Artaban novamente conseguiu ajudar aquela população e curava as pessoas, auxiliava, fazia visitas, levava a eles esperança. Até que, passados alguns anos, ele foi visitado, ele encontrou-se às portas de Jerusalém com um sacerdote lá da sua terra, lá da Pérsia, que lhe disse que seu pai já havia morrido e que o reino, como ele não apareceu para tomar posse, já estava, em outras mãos. Ele olhou então a seu escravo e, a fim de cumprir a palavra de seu pai, deu-lhe a liberdade. O escravo, que tinha durante todos esses anos receio de permanecer ali, junto naquela vila de leprosos, de pessoas necessitadas, acabou-se por se retirar a Jerusalém. E certo dia, este escravo, andando juntamente com o filho de Edith, que já era um jovem moço, percebeu uma multidão que estava assim, extasiada, uma multidão que fazia muito barulho, que glorificava. E ele então foi até essa multidão, chegou num lá e falou: viu, o que está acontecendo aqui nessa multidão? Por que tudo isso? A pessoa então lhe disse: o Messias está aqui. É a segunda vez por esses dias que ele está aqui. Ele é o nosso rei. Ele curou os leprosos, deu a luz aos cegos, mostrou-nos um modo de vida, está curando, está nos trazendo esperança. O verdadeiro Messias está aqui. Artaban, então, Orontes, então, nossa, é o rei, é quem o meu mestre estava procurando. Eu preciso ir lá, eu preciso chamá-lo, eu preciso que ele venha até aqui ver o rei. E sobe então as montanhas e vai até o vale. Lá no vale, ele conta a Artaban sobre aquilo que havia presenciado, juntamente com o seu companheiro. E Artaban então, embora maravilhado com a notícia, ficou um pouco entristecido. Virou para então Orontes e disse: mas e o que eu vou oferecer ao mestre? Não tenho mais nada. As minhas pedras foram-se todas. Vou chegar ao rei e vou dar o quê? Vou presenteá-lo com o quê? Judite, então, que havia guardado a pérola e estava ali, vendo aquela notícia, entregou-lhe a pérola e disse-lhe: tome, Artaban, leve a pérola, guardei-a para este dia, porque eu sabia que iria chegar. Artaban já era muito de idade para aquela época, então com muita dificuldade ele foi até Jerusalém.
chegou a Jerusalém, aonde ouviu dizer que Jesus estava instalado, bateu a porta, vim ver o rei. Cadê? A pessoa que o atendeu lhe disse: o Messias não está mais aqui. Jantou conosco e foi ao monte orar. Ele olhou e falou: vou no monte. E o Orantes ajudando. Vai, então Artaban pegou com muita dificuldade, já sentindo desfalecer-se, foi até o monte. Chegou lá, viu a figura de um homem. Chegou até esse homem e disse: onde está o Messias? O homem respondeu-lhe: eu não conheço nenhum Messias. De quem você está falando? Ele olhou o homem e então aquele homem pôs a mão à cabeça e fez um sinal de que não estava acreditando. Meu Deus, eu reneguei a Jesus pela terceira vez e ele me disse que eu relegaria. Mas Artaban não tinha mais tempo, então onde tinha ido Jesus? Foi preso, disse o homem. Então Artaban desceu novamente. Se está preso, irei até os portões do palácio. Estarei lá. Vou encontrar o rei. E desceu. Chegando nos portões do palácio, um soldado muito rude os recebeu. E ele, então, em decorrência daquela emoção, acabou tendo novamente um desmaio. E nesse momento, Jesus passa, sendo levado para a sua crucificação. Novamente, Artaban não conseguiu ver Jesus. Quando acordou, lá estava Orantes. Orantes, onde está o mestre? O que aconteceu? Ah, meu Senhor, ele passou por aqui, mas acreditei até que o Senhor já havia morrido. Não deu tempo de o Senhor vê-lo. Foi para a crucificação. Artaban, incrédulo, porque todas as vezes ele tentava chegar e parece que cada vez que ele tentava encontrar Jesus, Jesus escapava-lhe pelas mãos, como uma areia. Então, novamente apressado, dentro das suas forças, contando com o auxílio de Orantes, ele passou a fazer a Via Crucis para chegar até Jesus. Quando no meio do caminho, encontrou um soldado, um capitão, que vinha arrastando uma moça que gritava, que pedia socorro, e ele, ao olhar a moça, reconheceu-a. Tratava-se da filha de um conhecido, de um sacerdote, lá do reino dele. Ela o reconheceu também e pediu, pelo amor de Deus, que ele a salvasse, porque ela estava sendo vendida como escrava para resgatar as dívidas de seu pai. Artaban não teve dúvidas. Novamente, contando só com aquela pérola na mão, entregou ao capitão. Eu compro essa escrava, vende-a para mim. O capitão olhou aquela pedra bonita, aquela pérola bonita, e então entregou-lhe a jovem. Ele olhou para o escravo, para o seu ex-escravo, e disse-lhe: a mim, Orantes, só me resta tentar ver Jesus. Leve-me pelo menos perto da sua crucificação para que eu possa vê-lo. Mas, ao tentar chegar ali, novamente passou mal. E então foi levado por Orantes de volta à sua vila. Quando ele abriu os olhos, ofegante, já sem forças,
cercados por aquelas pessoas que o amavam e a quem ele tinha ajudado, ele ficou chateado. Realmente tinha passado toda a sua vida procurando o mestre para entregar-lhe os seus presentes, a sua fortuna. Mas parece que o destino não queria. De repente, ele viu uma luz que invadiu aquele cômodo. E dela então, ao abrir os olhos estalados, ele vê o mestre vindo ao seu encontro. Ele não se aguenta. Ele não se aguenta, olha ao mestre e lhe diz: meu senhor, meu rei, por que eu não te encontrei? Não tenho nada para lhe dar. Quanto lhe procurei, perdoa-me. Jesus, em todo o seu esplendor, olha-lhe com aquele carinho que só o mestre sabia dar, que só o mestre sabia fazer, e lhe disse: Artaban, eu recebi todas as oferendas. Recebi o rubi com que salvaste a criança. O diamante, quando comprou víveres para a caravana faminta. E a pérola, de quando salvou a menina. Eu recebi todos os seus presentes. Estava contigo quando lavou as feridas. Estava contigo quando visitastes os prisioneiros. Estava contigo em todos os momentos. Não me encontraram aqueles que estavam ao meu lado e que falaram comigo. Mas você, Artaban, me encontrou em todos os momentos. Venha comigo, vamos viver o infinito. Artaban, então, olha aquela multidão, vira para Judite e lhe diz: Judite, o mestre está aqui, vou com ele. E então, tomba a cabeça de lado e falece. Ele é sepultado por orantes e seus amigos ao pé da montanha onde Jesus foi sepultado. Vejam, à mercê de ser uma história verídica ou não, Artaban é como todos nós, um quarto mago, que estamos percorrendo um caminho infindável, onde encontramos atribulações, encontramos dificuldades, mas procuramos Jesus, queremos tê-lo ao nosso lado, e Ele está. Ele está no amigo difícil, no familiar reclamão, no filho que nos abraça, no doente que visitamos. Jesus está em todos os momentos em que fazemos a caridade, em que levantamos a bandeira do amor ao próximo. E na noite de Natal, Ele não espera nada diferente de nós, senão que elevemos os nossos corações até Ele e que humildes nos ofereçamos a prática do amor, a prática do bem, porque todos nós somos irmãos e devemos amar-nos
uns aos outros. Então eu queria desejar, com essa história, um Feliz Natal a todos, que todos possam estar com suas famílias, com seus entes queridos, aqueles que estão perto, aqueles que às vezes já estão do outro lado, não é? No mundo espiritual, mas que num único coração que nós nos possamos nos abraçar. E lembrar que o aniversariante da noite só espera de nós amor. Fiquemos em paz.